Muitas pessoas não enxergam a complexidade que o bullying é. E essas pessoas que eu me refiro não é apenas pessoas de fora ou pessoas da idade igualada das vítimas que sofrem bullying, em si daqueles que são responsáveis por tal unidade e não conseguem enxergar sobre a complexidade que o bullying é. Eu me refiro a tal unidade porque, logicamente, tecnicamente, um ambiente onde o bullying é mais praticado é um ambiente escolar, onde eu garanto isso porque eu senti na pele por muitos anos, pela maioria dos anos do meu fundamental que eu estudei, eu sofri o bullying. E como eu citei, eu acho que eu citei anteriormente, não me lembro, o bullying, ele é como um assédio. Ele é algo, ele é uma sensação onde te faz pensar, realmente foi aquilo? É algo tão descarado que faz se perguntar a você mesmo se foi realmente aquilo que aconteceu ou se foi sua culpa por aquilo ter acontecido. Porque, querendo ou não, muitas das vezes o nosso cérebro não consegue captar o perigo e o mal do outro e faz com que a gente se pergunte. Abafa, né? E faz com que a gente se pergunte se o problema foi a gente. Porém, no final, não. O problema é do outro. É a mesma coisa daquela questão de uma pessoa criar um certo idealismo sobre você. Poxa, a pessoa, ela criou toda uma expectativa, toda uma posição, um estereótipo sobre você, mas no final, quando há uma certa convivência, a pessoa ela se frustra com aquilo onde, poxa, eu achei que você era assim, que você fazia de tal forma, porém você não faz assim, e tá, sei lá, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas no final, gente, o problema não é seu, o problema é do outro. Porque o outro quem se colocou a criar todo um estereótipo, todo um idealismo sobre você na cabeça dele. Então não tem como você ser culpado ou você carregar a culpa e a responsabilidade do idealismo que o outro criou sobre você. Isso também se aplica em questão ao bullying. Não tem como a vítima ela se culpar de uma coisa que é o problema do outro. Onde o problema do outro que eu me refiro é aquela questão de o bullying, por muitas das vezes, ele tem muitos motivos a ser praticado. E vamos usar como exemplo. Na maioria do meu fundamental, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e blá blá blá, eu sempre me destaquei dentre meus colegas e isso era motivo de revolta da parte deles. Pessoal, se estiver com som de galo no fundo, ignorem, tá? É que aqui em casa tem um galinheiro e essa hora é de pico para eles estarem cantando. Mas, enfim. E aí, eu sempre me destaquei em muitos aspectos em questão aos meus outros colegas de classe. Tanto intelectual, sei lá. Tanto mentalmente quanto no sentido do comportamento, da educação. Eu sempre fui muito educado, sempre tive aquela rapidez em raciocinar, em ter uma boa resposta e assim vai. Com isso, sempre havia implicância dos outros ao meu redor, dos meus colegas de classe. E eu ficava me perguntando, poxa, do porquê isso? Porque eu era só uma criança. E eu sempre fui uma criança muito consciente. Ah, Augusto, como assim consciente? Toda criança, acho que vocês têm uma certa ideia disso. Toda criança, ela nasce e cresce até a fase da pré-adolescência no inconsciente, no modo inconsciente. Porque a mente humana em si é um jogo, onde é a partir de fases, onde ela é feita a partir de fases. Seja o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer. Uma das fases que eu me refiro é a inicial, onde a partir do momento que uma criança ela chega à fase infantil, à fase da infância, ela ainda está no modo inconsciente, onde ela age no inconsciente. Porque o que é agir no consciente? É agir no impulso, é agir no não saber o que fazer, não ter uma certa posição, diremos assim. Então, muitas das vezes, uma criança, ela em si age no inconsciente. Ela não para e pensa, poxa, será que se eu agir assim, eu vou ter
um certo efeito ruim, uma consequência. Não, ela só vai e age. Tem aquela coisa que a gente pensa e muitas vezes usa como razão atitudes erradas de criança, nossa, a criança é muito sincera, criança lança na lata mesmo, criança só larga a lapada seca. Porém, de fato, elas fazem isso, mas não no bom sentido, de nossa, crianças são honestas e são sinceras. Não, não é essa a questão. É a questão delas ainda terem um mecanismo do inconsciente, e não do consciente. Porque se a criança já viesse com o modo consciente, muitas das vezes as crianças não iriam trazer o estresse que muitas trazem para seus pais, que é a questão de fazer birra, de aprontar, de falar o que pensa, de ser inconveniente, e assim vai. Porque a gente romantiza o ser criança pelo fato de elas serem criança e terem a inocência. E de fato, elas têm a inocência. Porém, essa inocência não é a partir da pureza de ser criança. De fato, criança em si tem a pureza por ser uma criança. Mas essa inocência é aquela coisa dela ainda estar no modo inconsciente. Ou seja, é um inocente. Ela não tem culpa do que ela age, do que ela pensa, porque ela não tem ainda o mecanismo do consciente, do parar, pensar e analisar se seria bom ela agir daquela forma, ela expor tal coisa de tal forma e assim vai. Então, voltando para o que eu estava falando, quando eu era criança, eu sempre me destacava dentre os meus colegas. E eu fiquei uma criança consciente muito cedo. Eu até hoje lembro como é que foi o momento e a cena. Eu estava no meu quarto dormindo e aí eu via tudo preto. Aí do nada eu abri os olhos e vi assim, tipo, onde é que eu tô? Eu tô vivo? Que negócio é esse? E foi nos meus 3 a 4 anos de idade ou algo assim, por aí. E aí, pelo fato que eu entrei em consciência muito cedo, automaticamente minha mente se tornou uma mente madura muito cedo. Dentre os meus outros colegas, eu era visto como inteligente, eu era visto como maduro. E não que eu não fosse inteligente, mas a inteligência que colocavam a mim era uma inteligência meio exagerada. Eu era apenas uma criança consciente entre as outras. Então eu não era o gênio por ser consciente entre as outras crianças. Só que muitas pessoas me colocavam como gênio, como um inteligente, e de fato eu era inteligente. Eu sabia e ainda sei usar situações onde eu consigo raciocinar argumentos sobre aquilo, ter enredo, onde eu consigo moldar tal situação para que seja ao meu favor, porque tudo é questão de raciocínio, tudo é questão de QI e de posicionamento. Porque a questão não é você só ser racional, porque racional todo mundo é. Mas quando a gente fala em específico, poxa, fulano é racional, é porque fulano não é só racional. Fulano é racional, tem astúcia e tem a inteligência de analisar a situação em prol de si. Como eu citei no vídeo anterior sobre pessoas autoconfiantes, pessoas arrogantes, teve uma parte que eu citei sobre onde uma pessoa autoconfiante, uma pessoa racional, ela não usa apenas de sua opinião. Ela raciocina uma opinião, ela ouve a opinião do outro, raciocina comparando ambas para ver qual ação e qual das opiniões seria vantajoso para ela. Então isso se aplica também a uma pessoa racional. Uma pessoa racional, ela sempre vai estar comparando opiniões e situações para ver qual das seria vantajoso para ela. Vocês conseguem entender? Então, quando criança, eu sempre tive essa posição onde eu me destacava de certa forma entre os meus outros colegas, onde isso fazia com que eles se incomodassem e tivessem, de certa forma, na cabeça deles uma razão de implicar comigo, de fazer o bullying comigo. Então, quando criança, por eu ser já consciente, eu sabia que não era minha culpa. Claro que eu vinha até meus pais, relatava, porque era algo sério, uma situação ruim que eu estava passando no colégio, sendo perseguido e aquela coisa toda, mas ainda assim, eu não me abalava de certa forma, porque, sim, confesso que da minha parte tinha um certo abalamento, não naquele sentido de eu sentir a tristeza, eu me sentir mal, eu me culpar por estar sentindo bullying, não. Porque o me abalar que eu sentia era de sentir a revolta de estar naquela situação. Porque eu era criança onde eu nunca tive questão
nunca tive gosto a me envolver em situações onde não tinham prol a mim, onde não tinham vantagem a mim. Então, poxa, em que mundo o bullying traz vantagem para aquele que sofre ou para aquele que pratica? Porque para aquele que pratica, traz vantagem de certa forma, porque alimenta o ego da pessoa que é tão fragilizado, que é tão vazio, que é tão bostético, e assim vai. Então, quando criança, eu observava que não era minha culpa, era culpa do outro, porque muitas das vezes as pessoas responsáveis pelas unidades onde sofre bullying, que eu me refiro aos colégios, não conseguem enxergar o problema que é o bullying e a complexidade que é. Porque aquele que pratica o bullying, muitas das vezes, é uma pessoa onde tem um certo vazio interno ou um trauma, onde aquele trauma faz com que reflita as suas ações, onde leva a questão do bullying. Onde muitas pessoas que praticam bullying pode, sei lá, ter um pai agressor em casa, pode nem ter um pai em casa, ou não pode ter uma mãe, ou tenha passado por uma situação traumática, e assim vai. São muitos meios, são muitas razões onde faz com que o outro pratique o bullying. Onde muitas das vezes não é só a questão do trauma, mas também a questão da implicância, como eu falei, da coisa de sentir a inveja do outro por estar se destacando e se sentir intimidado, por não ter aquilo que o outro tem. Onde, como eu disse, entre meus colegas, eu tinha um destaque por saber raciocinar mais rápido, por saber falar bem. Claro que eu era gaguinho, né? Acho que vocês já perceberam que eu até sou gaguinho uma hora ou outra quando eu erro uma palavra. Só que quando criança, quando eu digo falar bem, não era de ter uma boa dicção. Porque tem diferença entre dicção e oratória. E a dicção é o modo de falar, você não travar e tal. Eu ainda estou exercitando isso. Mas a oratória é usar palavras complexas, é usar palavras que para o outro tem sinônimos de significado, vocês entenderam? Então eu sabia falar bem, e entre outros fatores. E aí fazia com que meus colegas se sentissem incomodados e, de certa forma, eles raciocinassem na cabeça deles uma certa razão de praticar o bullying em questão a mim. Então, o bullying é algo que traz aquela complexidade do ser humano. Porque vamos usar um exemplo de uma opinião sobre tal material. Aqui, por exemplo, essa minha garrafa. Eu me apaixonei completamente por essa garrafa. Ela foi cara, foi, mas ainda assim, ela valeu a pena pela estética e pela resistência que ela tem em manter uma bebida gelada à temperatura. E ela é Stanley. Muitos conhecem, né? E essa estampa aqui é bem difícil de achar para uma garrafa Stanley. E aí eu consegui achar ela numa loja física do bairro. E aí, vamos lá. Vamos fingir que agora estamos em um videochamada onde eu te pergunto: poxa, fulano, poxa, amigo, poxa, amiga, você gostou da garrafa? O que você achou da estampa? Você que está assistindo agora pode achar a garrafa meio cafona, pode achar meio vovó, pode achar meio sem sal, mas eu, em particular, no meu gosto, no meu ponto de vista, achei essa garrafa belíssima, achei ela útil, achei ela maravilhosa, achei ela prática por ter essa alça, por ter um canudo, por ter a opção de tomar normalmente como um copo, e assim vai. Então, a complexidade de ser humano é a diferença de opiniões, mas isso não dá a razão ao outro a praticar o bullying. Porque a partir desse exemplo que eu dei agora, muitas pessoas que praticam bullying podem pensar: poxa, já que você pode ter uma opinião onde você tem a razão e eu também posso ter a minha, então por que eu não posso ter a razão e a minha opinião de implicar com o outro, de praticar o bullying com o outro? Olha que loucura. Alguém avisa? Porque realmente é algo que só de ouvir, só de ter como exemplo, me dá uma revolta a partir das coisas que eu já passei um dia na minha infância. E agora, respondendo ao título desse vídeo, que é Sequelas do Bullying, eu, em particular, tenho as minhas sequelas, assim como outras pessoas, ou você que está assistindo agora talvez tenha sofrido bullying, não sei. Mas o bullying, querendo ou não, por mais que a gente seja forte mentalmente, a pessoa mais forte do mundo no sentido mental, pessoas que sofrem bullying ou que sofreram um dia, sempre vai haver sequela por trás
da sua personalidade, das suas ações e assim vai. Então, em particular, as sequelas que eu carrego hoje do bullying é a sensibilidade que minhas emoções passaram a ter. Minhas emoções, elas são muito fracas e sensíveis. Então, perdão. Minhas emoções, elas são fracas e sensíveis, onde, como eu reconheço isso, eu tenho todo o cuidado a lidar com ela e fazer com que ela não me defina, no sentido de sempre estar usando as emoções para praticar algo, para ter uma opinião, porque tem muita diferença entre as suas emoções e o seu eu, a sua personalidade. Onde eu vou usar como exemplo uma personagem, Teresa Chaves, da novela mexicana Teresa. Quem conhece sabe que essa mulher é uma diva. Ela é uma figura de inspiração para mim que é muito gratificante pelo fato de eu me identificar com ela e ela carregar muita complexidade. Quem assistiu alguns trechos ou toda a novela vai entender a complexidade que essa personagem carrega, onde ela foi muito bem escrita, o roteiro foi muito bem escrito, muito bem pensado e, poxa, é impecável. E usando Teresa como exemplo, Teresa é uma personagem que ao decorrer da novela, ela sempre ressalta a questão de dominar os sentimentos, onde ela tem suas ambições, seus propósitos, e todas essas ambições e propósitos, ela não se permite... É a Bahia. Ela não se permite se deixar usar suas emoções para tais ações ou opiniões que ela carrega. Então, antes dela mesmo tomar ação sobre algo, ela domina as emoções, ela primeiro capta que as emoções vai agir impulsivamente ou de uma forma errada, ela domina as emoções e age como ela acha melhor racionalmente. Então é essa a questão que eu carrego a partir do ensinamento que ela passa na novela, onde eu, em particular, eu primeiro analiso a situação, vejo se a minha emoção, se as minhas emoções vai trazer vantagem a mim ou não. Ou se vai trazer vantagem ou se vai trazer consequência. Então primeiro eu penso, poxa, será que essa emoção agora, ela vai me fazer agir impulsivamente? Ela vai fazer eu agir como um louco, como um desesperado? Então, se eu vejo que a emoção que eu estou sentindo agora vai me fazer agir de forma errada, eu a domino, eu a reprimo, deixo ela guardadinha para que depois ela respire um pouco, mas depois que ela estiver bem reprimida, bem guardada, eu pego, raciocino a situação, tomo a ação e tenho a vantagem. Então é essa a questão que eu sempre me destacava quando criança. Pode até parecer da minha parte forçado eu ser apenas uma criança e agir assim, mas eu te garanto que sim, eu agia assim, porque eu não só me refiro à questão de eu ser uma criança consciente. O fato de você ser um ser humano, seja adulto, criança, adolescente, um ser humano consequente, um ser humano consciente, você consegue dominar suas emoções, você consegue dominar sua mentalidade. E a partir dessa dominância, você consegue ter o poder do controle das suas ações e de situações que possam te trazer vantagem. Onde tem aquela coisa de moldar as ações, tanto as suas quanto as do outro. Não no sentido de você enganar o outro, no sentido ruim, a conseguir o que você quer, mas no sentido bom para trazer vantagem a você e ao outro. Ou até muitas vezes, se você quiser, vantajar você mesmo, porque nem sempre a gente precisa ser tão humilde e tão honesto, porque essa coisa de sempre tá ajudando ao outro é romantização, é besteira, é palhaçada. A gente se coloca muito naquela posição de ser humilde, ter empatia com o outro. Caramba, gravar nessa favela é complicado, viu? Isso é tiro, é bomba. Oxe, Jesus. Então, a partir dos ensinamentos que a personagem Teresa ela transmitia nas suas ações e pensamentos na novela, eu passei a consumir toda a questão, todos os assuntos e as frases que ela lançava, que ela ensinava para os personagens da novela, do elenco, onde tinha momentos que ela chegava para conversar com uma amiga
com Esperança ou com Aurora, onde ela citava muitos fatos que realmente eram fatos. E essa questão que eu me referi sobre essa romantização de ser humilde é realmente verídico e eu acho isso um absurdo porque muitas das vezes as pessoas falam que você é desumilde só pelo fato de você estar agindo em prol de si mesmo, o que é totalmente errado. Se você viu, se você realmente quer ter vantagem para si, não é problema. Não é problemático, não é tóxico. Até porque no final, da mesma forma que você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Então você está o tempo todo pensando no outro, ajudando o outro, vai ser errado da sua parte. Isso sim é errado. Você estar priorizando o outro e nunca a si mesmo. Claro que é bom você dar um ombro ou um braço para o seu colega, para o seu amigo, para ajudar em situações específicas, mas o tempo todo em excesso é o que complica, é o que realmente de fato é errado. E é isso que as pessoas que colocam você como desumilde, colocam as pessoas egoístas como desumilde, não conseguem enxergar. No final, essas pessoas que colocam pessoas egoístas como desumildes são pessoas que não têm opinião própria, sempre está ajudando o outro, nunca é ajudada, só anda sozinho ou sozinha em situações que precisa de ajuda. E, enfim, é um assunto que eu não vou trazer agora como pauta, porque hoje é sobre sequelas do bullying, mas já deixarei anotado para no próximo vídeo conversarmos sobre isso. E então, a partir dos ensinamentos de Teresa, que eu passei a lidar com minhas emoções de modo certo, de modo concreto, de modo certeiro. E hoje eu me coloco como uma pessoa que possui total autorreconhecimento, porque o autorreconhecimento já é da palavra. Reconhecimento é de reconhecer. E o auto é do eu. Então, autorreconhecimento. Eu me reconheço. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Eu sei o momento certo de me posicionar. Eu sei palavras certas para citar em momentos certos. E assim vai. Porque a partir de investimentos pessoais, de tempo, de estética, de ensinamentos, de estudos e outras coisas, hoje eu sou quem eu sou. Porque eu não sou perfeito, mas também não sou imperfeito. Porque o ser imperfeito é o fato de você ter a complexidade, que é onde você tem uma opinião de uma coisa e eu tenho de outra. Então ninguém é perfeito, porque o perfeito seria a partir do momento que você concordasse com tudo e todos. É a mesma coisa de você estar numa sala de aula, onde entre seus colegas tem uma menina ou um menino que concorda com tudo e todos. Poxa, para a sala de aula, para a classe em si, aquele coleguinha é perfeito, porque ele não vai me incomodar se não concordar comigo. Vocês entenderam? Ele não vai me incomodar se ele discordar de mim. Eu não vou precisar brigar com ele até que ele concorde comigo. Então, automaticamente, para mim, ele é perfeito, porque ele não tem opinião, porque ele concorda tudo que eu penso, ele concorda tudo que eu faço, e assim vai, o que está errado. Então, não existe essa coisa de perfeito. Todo mundo é imperfeito, todo mundo tem erros, todo mundo tem opiniões, imperfeições, e assim vai. Então, essa questão das sequelas do bullying, eu hoje tenho total consciência e dominação sobre minhas sequelas pessoais, sobre minhas emoções, a qual já citei que são bem sensibilizadas devido ao bullying constante que eu sofri na minha infância e pouco da minha pré-adolescência. E ao decorrer dos anos, do tempo da minha vida, eu não tenho mais aquele certo pensamento de me abalar por questões de implicância do outro. Porque, por exemplo, no meu último ano, ano passado, que eu já estou formado do ensino médio, no terceiro ano, não, na realidade foi do segundo ano indo para o terceiro. Houve situações de implicância, de perseguição em sala de aula dos colegas de classe, onde eu observava e pensava se, poxa, era brincadeira ou era perseguição? Ou era bullying? Mas logo eu pensei e saquei que era bullying, pelas experiências bem frequentes que eu tive. Então eu já tinha um certo mecanismo, um certo detector mental de saber quando é bullying e quando é brincadeira. Então eu sabia que era bullying da parte deles, mas eu não me abalava, não ficava naquela coisa de, nossa, professora, professor, tô sofrendo bullying, ai, me ajuda. Não, até porque eu já estava em uma idade ideal a me defender,
a me posicionar, e era isso que eu fazia, e sempre me posicionava, mostrando para eles que eu não poderia me rebaixar e me intimidar a partir das implicações e palavras que eles cuspiam da boca. Então, foi até algo que eu citei no vídeo anterior, sobre a questão de você se posicionar. Eu acho que eu citei sobre isso, mas se eu não citei, você tá agora. Porque a partir do momento que você não se posiciona a algo, você não mostra que aquilo te incomoda, o outro vai enxergar como meio de ter o espaço a continuar com aquilo. Ou seja, se eu estar agora te beliscando e você calado, poxa, eu vou pensar, rapaz, ele não está se incomodando, então eu vou continuar beliscando ele. Ou seja, isso também se aplica à questão de você se posicionar em situações que é preciso haver posicionamento. Então, para que não haja uma certa alimentação, uma substância no bullying, se posicione. Porque o bullying, ele é como a água que rega uma flor. Quanto mais você rega uma flor, mais ela cresce. Então, o bullying seria água, onde quanto mais o bullying ele é regado, ele é colocado, ele é exposto, ele é posicionado, e você não se posiciona, você não nega aquilo, mais ele tem poder, mais ele tem espaço, mais ele tem posição. Então, se você sofre bullying no trabalho, porque bullying, gente, não se baseia a um coleguinha de classe a implicar com você. Bullying é uma palavra que, infelizmente, hoje colocaram como estereótipo de ambiente escolar, onde só quem sofre é estudante, porém não, gente, o bullying abrange muito. O bullying em si, ele abrange situações, ambientes e pessoas. O bullying pode ser um parente seu, uma tia que te perturba todo Natal, o Ano Novo, pode ser o seu chefe que não te respeita, que te coloca como lerdo, te coloca como besta, como burro, uma colega que disfarça críticas como brincadeira, e assim vai. Sempre se posicione em situações que é preciso haver posicionamento, para que não haja substância da parte do outro que pratica aquilo e que você ainda permaneça engolindo toda aquela energia, todas aquelas palavras ruins. Então eu agradeço a você que se manteve até aqui no final, 22 minutos de vídeo e de muitas palavras, e espero que você consuma cada palavra e cada exemplo que eu dei aqui nesse vídeo e passe a se posicionar em situações que eu sei que você possa ter na sua vida, onde é preciso haver posicionamento e regulamento da sua parte. Então é isso, muito obrigado, um bom dia.